Olá, pessoal. O que dizem as Escrituras da Nova Aliança sobre os templos construídos por mãos humanas? É sobre isso que eu vou falar hoje, porque eu vou dar continuidade àquele assunto que eu falei no último vídeo de ontem. Então, eu vou continuar essa série falando a respeito o que diz a Escritura, porque nós devemos entender o que está escrito. Nós devemos saber, nós devemos conhecer, se aprofundar, se inteirar do que está escrito. E aquilo que a Escritura nos dizem é o que devemos praticar, é o que devemos aprender, é o que devemos aplicar em nossas vidas. Esse tem que ser o objetivo seu e meu. Aos olhos do Senhor Jesus tem que ser assim. É só dessa forma que iremos conseguir viver para o inteiro agrado dele. Caso contrário, estaremos fazendo algo errado, algo que ele não concorda e nem aprova. E existem muitas pessoas hoje que infelizmente estão nessa condição, porque estão fazendo deliberadamente coisas que o Senhor Jesus não concorda e nem aprova. Esse é o erro deles. Mas eles podem continuar insistindo nesse erro? Não, eles podem acertar. É só eles retornarem à sensatez, se livrar desses laços, desses erros, se purificar desses erros, reconhecer esses erros. Eles têm que cair em si, cair na real, se arrepender disso aí. Ainda há tempo dessas pessoas fazerem isso sim. E quando isso for feito de forma sincera, o próprio Senhor Jesus vai entender, vai aceitar, vai corrigir, vai exortar a eles para que eles permaneçam no que é certo e não no que é errado. O que é errado eles têm que deixar. O que é certo eles têm que manter para o resto da vida até o fim. Esse tem que ser o objetivo prudente de todo aquele que está em Cristo hoje. E hoje eu vou falar sobre essa questão dos templos, porque na cidade onde você mora e na cidade onde eu moro, quando nós andamos pelas ruas da cidade, nós vemos muitos templos construídos por mãos humanas. Será que isso é certo? Ou será que isso é errado? Com certeza é algo errado, porque nem o nosso Deus e Pai, nem o nosso Salvador, que é Jesus Cristo Senhor, nenhum deles outorgou a ninguém o direito de construir esses templos construídos por mãos humanas. Por quê? Porque quando alguém constrói deliberadamente um templo construído por mãos humanas, essa pessoa está desfazendo o escândalo da cruz. Ela está reedificando novamente o que o Senhor Jesus já destruiu na cruz, que foi o templo de Jerusalém, o templo de Herodes naquela época. Você vê lá que quando ele disse está consumado, o véu do santuário se rasgou, as rochas do templo se fenderam, foram destruídas. Isso simbolizou o fim dos templos, tanto em sentido vertical como em sentido horizontal, para sempre. Mas aí que vem o erro, porque os homens começaram a reconstruir templos novamente e colocaram pessoas lá dentro, colocaram a igreja lá dentro. A igreja foi condicionada a entrar ali naqueles templos construídos por mãos humanas. Esse é o erro. E as Escrituras, elas nos dizem em vários textos sobre esse erro. Ou melhor, elas nos dizem contra esse erro. E é muito claro isso e simples. É só você ler as Escrituras que você vai ver. Você vai aprender. Porque elas vão te dizer a realidade, a verdade sobre os templos construídos por mãos humanas. Existem muitos textos que falam sobre isso. Principalmente nas epístolas dos apóstolos, que você pode ler. Você pode ler sem impedimento algum. Você pode ler para aprender, para se inteirar, para conhecer isso aí. Porque, infelizmente, as pessoas que estão entrando em templos construídos por mãos humanas hoje, que são as denominações, elas estão enganadas. Elas estão sendo induzidas ao erro.
elas estão entrando ali para fazer a membresia, para que dessas pessoas possa se recolher dízimos de dinheiro. É assim que acontece, essa é a realidade. Mas essa realidade está errada. E isso tem que ser combatido. Esse erro tem que ser combatido. Toda pessoa que está em Cristo de forma consciente, ela tem que entender isso hoje. Não dá para ficar nisso. Eu mesmo aprendi isso, porque quando eu li as Escrituras me disseram isso, me convenceram a isso. E esse convencimento veio por meio do Espírito Santo, que me conduziu a toda a verdade. E por isso é que eu estou aqui, tentando encorajar, estimular, incentivar você a que você leia as Escrituras. Porque quando você lê as Escrituras, elas vão te dizer algo importante, elas vão te dizer verdade, elas vão te dizer muitas coisas sérias para você não errar mais, para você acertar. Esse tem que ser o objetivo. Então, sobre essa questão de templos construídos por mãos humanas, nas Escrituras existem muitos textos esclarecedores sobre isso, para que ninguém mais possa ficar nesse erro, e que tem que sair de sua casa para ir para um templo construído por mãos humanas. Isso é um absurdo. Não dá para viver uma vida em Cristo agindo dessa forma. Você está agindo errado. É hora de se conscientizar disso. E você tem que se conscientizar mesmo. Porque quem está sendo enganado é você. Eu fui enganado também. Durante muito tempo eu me incluía naqueles que estavam sendo enganados por esses homens que são pastores, bispos e apóstolos. Por quê? Quando um desses pastores constrói um templo construído por mãos humanas, e no dia da inauguração do templo, ele vai lá para aquele lugar que eles chamam de altar, onde tem lá o púlpito, e ele fala ali que aquele templo construído por mãos humanas é a casa de Deus. Ele afirma isso para as pessoas. E ao afirmar isso para as pessoas, elas se convencem de que aquele templo construído por mãos humanas é a casa de Deus. E elas acabam repetindo o que o pastor falou. Mas eles repetem algo errado, porque o que o pastor falou está errado. Nenhum templo construído por mãos humanas é a casa de Deus. Não, isso não é verdade, é mentira, é engano. É uma palavra usada para condicionar as pessoas. E muitas pessoas estão condicionadas a isso, porque repetem isso aí, sem refletir, porque não estão dando ouvidos ao que diz a Escritura. E o que as Escrituras dizem é muito bem claro e simples de entender. E nós devemos entender isso hoje. É algo certo a se fazer. O algo certo a se fazer é isso, é ler as Escrituras, ouvir o que elas estão nos dizendo, porque o que as Escrituras nos dizem vai levar a você e a mim a acertarmos, e vai fazer com que nós não prossigamos no erro. É hora de entender isso. Então, isso é algo muito importante, porque nós devemos entender uma coisa, que o próprio Senhor Jesus, quando ele esteve aqui entre nós e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, como o Verbo de Deus que se fez carne, ele nunca entrou em santuários feitos por mãos humanas. Nunca. Então, se o Senhor Jesus, que é o nosso exemplo, nunca entrou em santuários feitos por mãos humanas, por que que você entra? Por que que eu entrei durante muito tempo? Por quê? Porque naquela época nós não ouvimos o que a Escritura dizia. Nós só ouvimos o que o pastor, o bispo, o apóstolo dizia. Só que o que eles diziam é algo errado, não é certo. E nós não podemos ouvir e nem nos basearmos no que é errado.
Assim, quem vai estar cometendo o erro somos nós mesmos. Então, nós não podemos aceitar isso mais. Por isso é necessário ouvir o que a Escritura diz. E a Escritura diz muito bem claro isso. Porque nós é que somos a casa de Deus edificada. Esse texto está na epístola, deixa eu ver aqui, na primeira epístola de Pedro. Leia lá, leia a primeira epístola de Pedro que você vai ver essa verdade que está escrita lá. Nós é que somos o santuário de Deus, do Espírito Santo. Esse texto está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós devemos entender que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. É isso que as Escrituras nos dizem. Esse texto está no livro de Atos dos Apóstolos. Leia lá que você vai ver essa verdade. Está escrita lá. É muito simples. Então, nas Escrituras existem muitos textos nos revelando isso, nos dizendo isso claramente, desde o primeiro século até o século XXI hoje. Nós que temos as Escrituras em nossas mãos, nós temos as Escrituras em nossas mãos. Elas estão aqui, ó. É só lermos que elas vão nos dizer a respeito disso. Elas vão nos dizer a respeito disso para o nosso esclarecimento, para que possamos nos aprofundar nessa verdade. E baseado no que as Escrituras nos dizem a respeito disso, nós iremos saber que não podemos mais entrar em templos construídos por mãos humanas. Não devemos dar valor a isso. Não devemos ficar condicionados a isso. Então, essa é a verdade, pessoal. Simples assim. Não tenho mais argumentos que dizer a respeito disso, porque o que as Escrituras nos dizem já trazem os argumentos perfeitos para o nosso convencimento de que é errado ficar entrando em templos construídos por mãos humanas. É hora de entender isso. A igreja, no primeiro século, foi educada nisso, foi corrigida através do que as Escrituras diziam, as epístolas, por exemplo. Porque as epístolas eram lidas diante da igreja, eles ouviam o que estava escrito. E o que estava escrito era suficiente, de uma vez por todas, para esclarecer as questões, principalmente nesse caso. Então, eles aceitaram isso. Os hebreus, por exemplo, porque existe a epístola aos hebreus. Os hebreus estavam acostumados com essa questão de templos construídos por mãos humanas, porque tinham lá o templo de Herodes. Mas, quando eles receberam a epístola aos hebreus, que foi lida diante deles, eles foram corrigidos. Eles ouviram que não precisavam mais entrar em templos construídos por mãos humanas, porque a eles foi revelado que já existia um novo e vivo caminho pelo qual eles poderiam entrar com intrepidez no Santo dos Santos. Não o Santo dos Santos que existia no templo de Herodes, mas aquele que foi edificado pelo sangue do Senhor Jesus. Então, isso foi esclarecedor para eles. E eles, quando ouviram isso, do que estava escrito, eles se conscientizaram que agora eles é que eram os templos, os santuários de Deus. Deus habitava neles. Deus habita em você, Deus habita em mim. O Espírito Santo reside em nossas vidas. Nós somos o santuário de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, que é você e sou eu, Deus destruirá tal pessoa que fizer isso. Porque o santuário de Deus, que é você e que sou eu, é sagrado. Está escrito isso, é verdade. Então, por essa verdade que as Escrituras nos dizem, nós podemos nos corrigir, nós podemos reconhecer o erro, nós podemos nos purificar desse erro e nunca mais cometê-los, porque agora que as Escrituras nos dizem, nos fizeram acertar.
E é assim que nós devemos nos manter, sempre acertando cada vez mais. Então, eu espero que você tenha entendido isso hoje, porque é o que a Escritura diz. Não estou inventando nada, não estou criando nada, não estou criando uma nova doutrina, não estou aqui inventando coisas engenhosamente, não estou usando de artimanhas para te induzir ao erro. Pelo contrário, estou dizendo o que está escrito nas Escrituras, para você entender essa questão. Então, eu espero que agora todos possam se edificar pelo que diz a Escritura. É assim que tem que acontecer na sua vida e na minha vida. Então vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Amém.